deu, irmãos. Essa palavra o Senhor deu, era para mim trazer quinta-feira passada, mas não deu para nós estarmos aqui. E eu estava falando, Senhor, confirma a palavra, confirma, porque eu creio que nós que levamos a palavra somos assim com Deus. Nós queremos sempre que o Senhor esteja confirmando, porque nós não queremos trazer nada da nossa vontade, porque nós viemos aqui para falar da vontade de Deus. E quando eu escutei a pregação do presbítero Rafael quinta-feira, eu falei, Senhor, o Senhor confirmou, não era aquela palavra que era, eu estava entre as duas, essa e a que ele trouxe. Então eu falei, obrigado, Senhor, obrigado que o Senhor de alguma forma, ele confirma o que nós temos que fazer. E eu falei, então, realmente, Senhor, é essa daqui mesmo. E o Senhor não tirou do meu coração. Então que nessa noite, os irmãos venham abrir o coração e receber, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Ele falou comigo lá na minha casa, enquanto eu meditava e estudava. E ele vai falar com você, porque ele não deu a palavra só para mim, ele deu para mim trazer para vocês também. O que o Senhor falou para mim é o que o Senhor tem para você nessa noite. Eu não conheço você, eu não sei o seu dia a dia, eu não sei o que você está precisando, mas o meu Deus que eu sirvo, o nosso Deus sabe. E eu estava lá na minha casa meditando, você na sua, mas ele sabe o que você precisa ouvir. E nessa noite, como todas as noites, o Senhor vai falar com você, porque nós temos entrado neste lugar e não temos saído daqui, irmão, sem ouvir a voz de Deus, sem a direção de Deus para nossas vidas. Hoje não é diferente, é muito bom, mas hoje realmente a atmosfera está diferente. A presença do Senhor está neste lugar. Eu guardei o que o pastor falou no domingo. Vai haver um culto aqui que o Senhor vai se manifestar. Nós não sabemos o dia. E hoje não está sendo igual. Hoje não é qualquer quinta-feira, não é mais uma quinta-feira. Eu gosto de falar isso, não é mais uma quinta-feira, não. É a quinta-feira que o Senhor preparou para mim e para você estar aqui. Você está aqui porque Ele trouxe. Eu estou aqui porque Ele nos trouxe. Amém, irmãos? Quero ler com os irmãos aqui em Isaías 49, capítulo 49, versículo 14. Oh, glória a Deus. Aleluia. Palavra de Deus, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Ele dá a palavra certa na hora certa, porque Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E o versículo 14 começa assim, ó. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, ou me abandonou, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Amém, irmãos? Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Né? Antes de eu começar, de eu trazer aquilo que o Senhor deu, eu quero que os irmãos entendam, né? Quem é Sião, para os irmãos entender o que Deus quer para mim e para a sua vida. Sião, irmãos, é o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E eles foram levados cativos pelo rei da Babilônia. Mas tudo isso foi permissão de Deus, porque Deus queria que eles se arrependessem, porque eles tinham deixado de buscar a presença de Deus, deixado de obedecer a Deus. Só que o Senhor levou eles para o cativeiro. Só que eu vou falar uma coisa que eu quero que os irmãos não esqueçam. Só que o Senhor permitiu eles ser levados, só que o Senhor tinha uma promessa sobre eles, de restauração, de libertação. Por isso o Senhor permitiu o tempo que eles passaram cativo. E nessa noite, para começar a pregação, aqui no versículo 14 fala, porém Sião, porém o povo, chegou um momento que, passando aquele momento, irmão, difícil, eles vendo que Jerusalém tinha sido destruída, suas portas, seus muros. Eu creio que naquele momento, porque a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, a palavra diz aqui do Senhor, que chegou um momento que eu creio que lá eles estavam lá conversando e começou a achar que o Senhor tinha esquecido da promessa que o Senhor tinha feito para eles. Porque pela palavra eu posso falar desse jeito. Eles estavam achando que o Senhor tinha desamparado, tinha esquecido, tinha abandonado eles. Essa palavra é para o povo de Israel, o povo de Deus, há 2026 anos, mais de 2026 anos atrás. Mas o Senhor, como está aqui na palavra de Deus, e essa palavra é manual de vida para mim e para você, é manual de bênção, de vitória.
Hoje, nesta noite, o Senhor fala para mim e para você. Quantos têm falado que o Senhor esqueceu? O Senhor esqueceu de mim. O Senhor me desamparou. O Senhor falava muito forte no meu coração em casa. Quantas pessoas, muitas vezes você pode até não ter falado com a boca, mas o Senhor não mente. Ele falou assim, ó, você já pensou assim, ó, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor fez uma promessa, mas o Senhor não cumpriu ainda na minha vida. O Senhor esqueceu, o Senhor me abandonou. Porque nesse momento de dificuldade, que ele estava ali preso, né? Momentos difíceis, ele chegou um momento que eles pensaram assim. E hoje, irmãos, hoje nessa última quinta-feira do mês de janeiro, né, um primeiro mês do ano, quantos têm pensado que o Senhor abandonou? Quantos têm pensado que o Senhor não vai cumprir a promessa que ele falou? O Senhor falava fortemente no meu coração. Quantas pessoas estão achando assim, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor fez a promessa, mas ainda não aconteceu. Quantos irmãos têm achado que o Senhor está desamparando você? O Senhor fala nessa noite, Ele é contigo, Ele não esqueceu da promessa dEle, não. Irmão, nós seres humanos podemos esquecer de muita coisa, mas o Senhor não esquece de você. E Ele falava assim, olha, eu vou cumprir a promessa, só que é tudo no momento certo, é na hora certa. Sabe por quê? O Senhor quer preparar a minha vida, a sua vida, para receber as promessas do Senhor, irmãos. Nós temos que estar preparados, porque quantos têm recebido a palavra do Senhor, uma promessa do Senhor, irmãos, nosso Deus é Deus de já. Se Ele quiser, Ele faz agora. Só que há momentos que Ele quer nos preparar para nós recebermos a promessa. Porque eu tenho orado por pessoas que Deus abençoou e ela se esqueceu de Deus, ela saiu do caminho do Senhor. O Senhor não quer isso nem para mim, nem para a sua vida. Sabe o que Ele fala nessa noite? Eu estou te preparando para receber a sua bênção. Eu estou te capacitando, sabe por quê? Para você nunca deixar de agradecer por essa promessa que eu vou cumprir na sua vida. Para você nunca deixar de estar na casa do Senhor. Porque muitos, irmãos, eu falo muito porque eu tenho orado por vidas que deixou o caminho do Senhor assim que o Senhor abençoou. Só que o Senhor, como para aquele povo lá, o Senhor tinha o momento certo, a hora certa. O Senhor queria que houvesse neles arrependimento, que eles reconhecessem que Deus era Deus, porque eles tinham abandonado, deixado de obedecer e seguir o mandamento do Senhor. Hoje, nessa noite, eu não estou falando aqui que nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, só que Deus, com todo o amor que Ele tem pela minha e pela sua vida, Ele vem dizer para mim e para você nessa noite, eu estou te preparando. Eu estou te capacitando, porque é grande as promessas do Senhor na sua vida. Ele tem promessa de restauração, de libertação, de cura. Irmãos, todas as áreas da sua vida, seja qual for a qual você precisa de uma bênção. O Senhor aqui, Ele não está falando para qual área é, seja para qual área for. O Senhor não esqueceu. O Senhor fala assim, olha, eu não te desamparei. E eu vou provar para vocês na palavra de Deus, que o Senhor não me esqueceu. Ele não esqueceu você. E verdadeiramente, tudo que vem da parte dEle, como promessas para nossas vidas, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Hoje, nessa quinta-feira de resposta, você entrou aqui, ó, não foi hoje, pode não ser hoje, mas há dias atrás, houve um momento que você falou isso para Deus. Senhor, o Senhor me esqueceu. Olha o que está acontecendo, olha o que eu estou passando. O Senhor manda dizer para você, eu não te esqueci. E eu te escolhi desde o ventre da minha mãe. O Senhor fala agora neste momento. E há muitas pessoas que acham porque a promessa não aconteceu ainda, a bênção, a vitória, o que você está precisando não aconteceu, você está achando que Deus esqueceu. E olha o que ele vem, a resposta de Deus para aquele povo. E é resposta de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Olha o 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que mama, né? Que ela amamenta, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Olha, irmãos,
o Senhor Jesus vem falar do nosso amor, né? Nós que somos mãe, não desprezando os pais, mas o amor de mãe é incondicional, é incomparável. Mesmo que nós temos visto hoje, no século 21, muitas mães, né, abandonando seus filhos, jogando seus filhos fora, mas o amor de mãe é incomparável. O único amor que é maior do que o amor de mãe é o amor do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E olha o amor dele por nós. Olha o que ele vem falando para mim e para você nessa noite. Irmãos, abra os ouvidos e guarde a palavra do Senhor. O Senhor nos ama. Ele não está permitindo esse tempo de espera porque Ele quer o mal nosso, não. Ele nos ama. Por isso que Ele está te preparando. Ele está preparando você para a sua bênção, porque é bênção grande. O Senhor não tem nada pequenininho para a nossa vida, não. É bênção, é milagres grandes para a sua vida. E olha o amor dele. E olha o que ele fala aqui ainda no 15. Mas ainda que esta mãe, se esqueça dele, de quem? Do seu bebezinho, que é meio difícil, né? Nós esquecermos quando o nosso filho é bebê, né? Ainda, contudo, eu não me esquecerei de ti, oh glória a Deus, aleluia! O Senhor não esqueceu de você, Ele fala nessa noite. Ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu, irmão, de tudo que Ele tem prometido para nós nessa noite. Mas como este último louvor falou, fé, irmãos, continue buscando o Senhor. Continue com fé no Senhor, porque olha o que o Senhor fala. Contudo, por mais que muitas mães aí tenham esquecido seus filhos, o Senhor fala assim, ó, mas eu não esqueço de vocês. Oh, glória a Deus, o Senhor não esquece de nós, irmãos. É palavra dele, essa palavra é fiel e verdadeira. Ele fala, não me esquecerei de ti. Confia no Senhor. O Senhor trouxe nós aqui para ouvir Ele falar isso conosco. Sabe por quê? Ele sabe que há momentos, que há lutas, que há situações, que vem o pensamento que nós não vamos conseguir, que o Senhor nos esqueceu. Irmão, não aceite. Esse pensamento, ele vai vir. Ele vai vir, porque o inimigo das nossas almas, ele vem, ele quer nos afrontar, ele quer dizer que Deus se esqueceu, mas nessa noite não aceite isso, porque a palavra do Senhor garante para mim e para você, Ele não esqueceu de mim e de você. Ele não te abandonou, irmão. Imagina se o Senhor nos abandonasse. Se o Senhor nos abandonasse, nós nem estaríamos vivos, porque o diabo já teria destruído a nossa vida. O Senhor não esquece de você. Olha que amor, irmãos. Sabe, eu comecei a meditar essa palavra e eu só agradeci. Eu falava que amor que o Senhor tem por nós. Mesmo que Ele permite situações, não é para o nosso mal. É para, Senhor, muitas vezes, é para nós nos arrependermos, para nós mudarmos, para nós tornar uma pessoa melhor quando Ele nos abençoar, para que nós possamos continuar sendo gratos e estando na presença dEle. Olha o amor dEle por mim e por você. Nessa quinta-feira, irmão, nós não estamos aqui em vão, não. Nós estamos aqui para receber essa palavra e para saber que haja o que houver, venha o que vier, a sua promessa vai chegar. A sua promessa vai chegar, irmãos, é palavra de Deus. E olha o que ele fala aqui no 16, irmãos. Olha como ele demonstra para nós que ele não esquece de mim e de você, que ele não esquece jamais do que ele falou. Olha o 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Oh, glória a Deus. Mãos, nós estamos, o nosso nome, a nossa promessa está gravada na mão de Deus, gravada na mão do nosso Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, olha que amor, sabe por quê? Quando ele morreu naquela cruz, as mãos deles foram furadas, né? Por aquele escravo. Por quê, irmãos? Era para minha mão e a sua, era para nós estarmos lá naquela cruz, mas o amor dele foi tão grande. Sabe o que ele está querendo dizer? O amor dele é tão grande pelas nossas vidas, que muitas vezes nós esquecemos dele.
Nós esquecemos de agradecer, mas o nosso nome está lá. Toda vez que ele olha na mão dele, ele sabe o que eu preciso. Toda vez que ele olha na mão dele, ele sabe o que a Fabíola, o que cada irmão aqui precisa, o que o irmão Felipe, o irmão Celso, ele sabe o que cada um de nós precisa. O nosso nome está lá. O que nós precisamos está lá na mão dele. Ele só quer, irmãos, ele só quer que nós venhamos buscar ele, estar na presença dele. Irmãos, não se desespere. Não se desespere. Sabe, eu estava à tarde me arrumando e o Senhor falava desse jeito assim, ó. Fala para a minha igreja. Os Salmos 40. Espera com paciência no Senhor, irmãos. O Senhor falava assim, ó. Fala para o meu povo, espera com paciência no Senhor. Irmãos, não faça nada. Não tome nenhuma decisão sem antes você ter a certeza que o Senhor está falando para você tomar essa decisão. O Senhor fala para o meu povo esperar, porque tem muitos, irmão, que está deixando a ansiedade entrar, está ficando desesperado, e está tomando decisões, e até mesmo deixando o caminho do Senhor, porque está achando que o Senhor mente, que o Senhor não é fiel nas suas palavras. E nessa noite, lá no meu lar, ele falava assim, fala para o meu povo esperar, espera com paciência. O Senhor está preparando tudo, da mesma forma que Ele restaurou Jerusalém, da mesma forma que Ele restaurou o povo de Deus no passado, hoje Ele está aqui nessa noite, restaurando a sua vida, restaurando, sabe, a sua fé, restaurando a sua esperança, porque quantas vezes, mediante a certas situações, parece que a nossa esperança vai sumindo, desaparecendo, mas nessa noite, o Senhor está restaurando, Ele está renovando a sua fé nessa noite. Ele falava assim lá no meu lar, fala pro meu povo, que eu estou restaurando a fé, e que cada um do meu povo está gravado aqui nas minhas mãos, não tem como o Senhor esquecer de você, não está demorando não. Não está demorando. O Senhor está preparando tudo. Só o Senhor falava assim, fala para o meu povo me buscar cada vez mais. Irmã, eu estou orando, eu estou jejuando. Ore mais, busque mais. Sabe por quê, irmãos? A ansiedade tem feito muitos tomar decisões erradas e largar os caminhos do Senhor. Só que o nosso Deus é tão misericordioso que Ele dá oportunidade para muitos voltar e ser restaurado, ser transformado, como Ele fez com o povo de Deus. Como Ele fez, Ele permitiu lá, porque eles deixaram de servir Deus, eles deixaram de obedecer a palavra de Deus, eles começaram a idolatrar outro Deus, começaram a fazer coisas terríveis que os seus irmãos leem, estudar, os irmãos vão ver. Mas o Senhor tinha uma promessa, porque eles eram povo de Deus, povo escolhido. Você que está aqui, nós somos escolhidos de Deus. O teu nome está lá. Lembra, irmãos, quando vier a ansiedade, o desespero, lembra que o Senhor tem a hora certa. Ele tem o momento certo. E olha o que ele fala aqui. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha a palavra dele para aquele povo. Sabe o que ele está falando para aquele povo? Ó, eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou guardar, eu vou proteger. Nessa noite o Senhor fala assim, ó, Ele tem me guardado, Ele tem guardado a sua vida. Ele vai restaurar e Ele tem restaurado a minha vida. Ele tem nos protegido, irmãos. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Senhor, irmãos, nós deitamos, dormimos. Eu nunca vou cansar de falar isso. Nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Está aqui também na palavra dele. Irmãos, é Ele que tem nos guardado, tem nos livrado. Ai de nós se não fosse a misericórdia, a graça do nosso Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas quando nós nos colocamos na presença dEle, quando nós nos arrependemos, quando, irmão, cada dia mais nós chegamos perto dEle, a misericórdia, a graça dEle é sobre a nossa vida. Nessa noite, a resposta dEle para mim é para você, irmãos, e Ele falava assim, ó, aquietai o vosso coração. Duas palavras que ele falava toda hora, eu me arrumando, eu falava, Senhor, não é essa palavra, ele falava, leva essa palavra, esperai com paciência no Senhor, e aquietai-vos o vosso coração, o Senhor tem tudo preparado.
Nós, seres humanos, achamos que Deus tem que fazer já, que tem que acontecer já. Se o Senhor não fizer já, Ele não é Deus, mas Ele fala para você aqui, ó, eu estou te provando que eu sou Deus. Seu nome está na palma da minha mão. As suas promessas estão na palma da minha mão. Eu não esqueci, eu vou fazer. Eu vou libertar. Eu vou curar, eu vou salvar, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou entrar na área sentimental, eu vou abrir portas, eu vou curar enfermidades. Não deixe de confiar no Senhor, irmãos. Por um momento, o povo achou, ficou desamparado. Por alguns momentos na nossa vida também, nós achamos, às vezes nós falamos, Senhor, tem misericórdia. Parece que o Senhor nos esqueceu, mas isso aí não pode permanecer na nossa vida, porque o Senhor não esquece nem de mim, nem de você. E promessas que veio da parte do Senhor, irmãos, que se foi Ele mesmo que falou, Ele vai cumprir. Se você continuar lendo, Ele restaura, Ele abençoa, irmãos. Ele dá vitória e Ele cumpre promessas. Nessa noite de quinta-feira, irmãos, nós saímos do nosso lar para ouvir Deus dizer assim, ó, que nosso nome está escrito lá na palma da mão dele. Que a promessa minha e sua está na palma da mão dele. E que tudo, ele fala assim, ó, está no momento dele, na hora dele. Está chegando, irmãos. Por isso que ele falava assim, ó, fala para o meu povo esperar. Esperar com paciência. Sabe como que você vai conseguir esperar com paciência? Busca cada dia mais o Senhor, irmão. Jejue mais. Quanto mais nós buscarmos, a nossa carne ela diminui e a vontade do Senhor cresce. Aí sabe o que acontece? A nossa fé aumenta. A nossa esperança em Deus aumenta. Nada vai vir nos convencer que nós não vamos ser abençoados, que a promessa não vai chegar. É assim que ele falava para mim fazer e para mim trazer para vocês, porque é assim que eu tenho vencido, é assim que eu tenho prosseguido. É buscando, é se jogando na presença de Deus nas madrugadas, em jejum e oração, pedindo para o Senhor, Senhor, me diminua e cresça na minha vida, porque quando o Senhor cresce, irmãos, a nossa fé aumenta e nenhuma palavra contrária, nenhum desânimo, nenhuma ansiedade vai convencer você que você não vai receber. Então que nessa noite você possa levar essa resposta de Deus. O Senhor não te desamparou. Ele não esqueceu de você. Você está na palma da mão dele. De maneira nenhuma, ele não esquece de nós. E ele fala, eu tenho guardado, eu tenho livrado, como ele fez com o povo de Deus no passado. Mesmo ali no cativeiro, no momento difícil, ele estava ali guardando. Sabe quem fala? Pode ser qual for a situação, pode ser qual for o momento difícil, ele está conosco, ele está nos guardando. Só que ele só pede para mim e para você, confie em mim, busque em mim, se prostre diante da minha presença. Está muito perto, irmãos, das promessas que ele fez se cumprir. E a maior promessa que está para se cumprir é a volta dele para buscar a tua igreja. Então que nós possamos perseverar, buscar o reino dele, irmãos. Busque mesmo, busque a presença dele, que cada dia mais ele cresça na nossa vida, porque ele fala que é para nós buscar o reino dele e as demais coisas ele vai fazer. Então nessa noite, que você possa sair daqui com essa resposta de Deus para sua. Eu estou saindo, quando o Senhor deu, eu falei, obrigado, Senhor. Eu creio, eu continuo crendo. Por mais que às vezes um olho e fala, Senhor, o que está acontecendo? Mas eu falo em nome de Jesus, o Senhor é fiel. Ele está com nossos nomes gravados na mão dele. Ele não esquece de mim e de você. Ele nos guarda, ele nos livra e ele vai cumprir as promessas dele. Então a resposta para você nessa noite, ele não te abandonou. Ele não te esqueceu, ele não te desamparou. Você pode ir para onde você for, mas nunca se esqueça que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, porque seu nome está gravado na mão dele. Amém, irmãos? É a palavra que o Senhor deu nessa noite para mim e para você. É o que o Senhor queria que eu trouxesse para mim e para você. E foi da maneira dele. Espera no Senhor. Espera, porque, irmão, esperar no Senhor, ele só tem o bom, perfeito e o agradável. Busque ele para que essa ansiedade saia do seu coração. Eu sei
que é a vontade que você tá de receber essa bênção. Só que o Senhor fala assim, ó, espera. Espera, porque eu estou preparando o melhor. Eu quero fazer o melhor para você. Então espera. E para nós esperarmos a promessa no Senhor, irmãos, nós temos que estar buscando Ele. Nós temos que estar cada dia mais, sabe, buscando a presença dEle, meditando, estando na casa dEle, na presença dEle. Porque senão nós não conseguimos, porque nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos apressados, muitas vezes nós queremos para ontem. Mas o Senhor, Ele sabe a hora certa, o momento certo. Amém, irmãos? Que as palmas louvam ao Senhor nessa noite, para a palavra de Deus para nós nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Vamos colocar de pé nessa noite, irmãos. Vamos fazer uma oração nessa noite. Oh, glória a Deus. Fale com Deus. O Senhor mandou 2 versículos, né? Salmo, Filipenses para nós. Esperar com paciência. Aquieta o coração. Então que nessa noite, né, nós possamos falar com o Senhor. E nessa noite, pode ter certeza, se você buscar Ele, Ele vai te acalmar para você esperar o tempo certo, a hora certa da promessa chegar na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, eu me coloco na